Deixe a sua Bíblia aberta e olhe para mim agora para você entender o que nós vamos falar. Porque todas as segundas-feiras, nós, depois que clamamos, que oramos, nós pedimos para vocês sentarem, ficarem em silêncio e prestarem atenção na palavra. Por quê? Porque a fé, ela vem de ouvir. Se você ler Romanos 10, no versículo 17, pode colocar na tela, deixa a sua Bíblia aberta em Marcos, mas leia comigo, o que é que diz aí? De sorte que a fé é pelo ouvir, e ouvir pela palavra de Deus. Olha para mim agora para você entender. Se você é uma pessoa que só fica escutando besteiras, se você é uma pessoa que só fica escutando o que não presta, você não vai ter fé. Quando você precisar da fé, você não vai ter fé. Eu tenho muito cuidado com o que eu ouço e com quem eu ando. A fé não importa se ela é pequena ou se ela é grande. O Senhor Jesus disse que ela pode ser do tamanho de um grão de mostarda. Se não tiver misturada, você pode transportar montes e alcançar grandes vitórias. A Bíblia fala de uma mulher que tinha uma fé grande. Ela tinha uma filha com problema espiritual. E ela foi até o Senhor Jesus, e o Senhor Jesus disse: grande é a tua fé. Você pode ir embora, porque a sua filha está curada. Depois você lê em Mateus 15, 28, o que Jesus disse para ela. Pode colocar na tela aí. Então respondeu Jesus e disse-lhe: ó mulher, grande é a tua fé, seja isso feito para contigo como tu desejas. E desde aquela hora a sua filha ficou sã. Nesse caso ele falou que a fé dela era grande, mas ele não exige uma fé grande. E conforme você vai ouvindo a palavra de Deus, sua fé vai crescendo, e conforme você vai enfrentando lutas, dificuldades, vai aumentando a sua confiança, vai aumentando a sua segurança, e você vai crescendo em fé. Agora, entenda, por favor, grande ou pequena, ela não pode ter mistura. Por isso que você não pode se misturar com quem não deve. Tudo que é puro tem mais valor. Quando você vai comprar alguma coisa, se for puro, tem um valor. Se for misturado, tem outro valor, um valor menor. Eu não me misturo com pessoas que não são da fé, porque a minha fé tem valor, e eu não quero perder essa fé. Eu nunca vi você pegar uma fruta podre e colocar junto de outras podres, e ela sarar as frutas. Se você fizer isso e der certo, você me avisa, porque eu nunca consegui. Então eu cuido da minha fé para eu não apodrecer. No livro de Jó 34 ensina, olha só, 34:3, porque o ouvido prova o quê? As palavras, como o paladar experimenta a comida. Várias vezes já aconteceu comigo de eu colocar uma comida na boca e o gosto não está bom, e eu colocar para fora antes de engolir. Já aconteceu isso com você? Por quê? Porque você tem um paladar para provar. Se tem algum gostinho ruim, se tem alguma coisinha ali que você viu que está azeda, acabou, você joga fora. Assim tem que ser os seus ouvidos, apurados, para que você possa manter a sua fé sadia, uma fé de qualidade. Quando eu falei que você deve vir quarta-feira, porque nós estamos ensinando você ter fé para guardar sua fé, você ter fé para proteger sua fé, você ter fé para mantê-la até o fim. Quando você entende que Deus quer que venhamos andar pela fé, e você cuida da sua fé, e ela não fica misturada, então você vence suas lutas. Tudo que você for fazer com fé dá certo. Depois você lê Tiago 5,15,
Você vai ver que quando fala da oração, ele diz que a oração da fé, ela cura o enfermo. E se na hora da oração da fé tiver cometido algum pecado, seria perdoado. Então não adianta você orar agora, estar com fé agora, e daqui a pouco está duvidando da sua oração. Você vem buscar Deus e daqui a pouco você está com medo da situação. Você tem que manter sua fé. Se você quer vencer, você tem que manter sua fé. Deus vai pedir coisas para você que, se você não estiver na fé, você não vai ter coragem para começar. Porque Deus vai pedir coisas que você não tem condições, que você não tem recursos, coisas que você vai começar sem dinheiro, mas você vai conseguir começar e vai terminar, porque Deus vai te ajudar. E a sua fé vai te ajudar a startar, a tua fé vai te ajudar a começar. E para muitas pessoas é loucura, mas você vai começar e vai terminar. Tem gente aqui que construiu coisas que ela não tinha recursos, ela começou na fé, pensou que ia gastar uma quantia e foi muito maior, e ela conseguiu porque Deus ajudou, porque ela foi na fé. Tudo que você faz na fé dá certo, tudo que você faz na dúvida dá errado. O diabo luta para roubar a nossa fé, ele não quer te ver com fé, porque quando você está com fé é diferente. Você não perde para o mal, você não desanima. Deus, escute isso por favor, Deus, Ele nos criou diferente das outras coisas que Ele criou. Quando eu vejo um ser humano entregue aos vícios, quando eu vejo um ser humano entregue aos problemas, na rua, no crack, dominado pelas drogas, eu fico com raiva do diabo. Por quê? Porque Deus não criou o ser humano para sofrer. Deus criou o ser humano, imagem e semelhança dele. Você vê uma aranha subindo na parede e fala assim: meu Deus, eu não sei subir parede. Você vê um golfinho na água, você fala: eu não nado como o golfinho. Mas eu digo assim, ó, eles não foram criados como eu fui criado, a imagem e semelhança de Deus. É muito grande isso. Se você entender que Deus te criou não para ser derrotado, fracassado, mais um, Ele te criou imagem e semelhança dEle, para você glorificar Ele. E Ele não deixou você saber, nem eu, nada sobre o amanhã. Ele quis assim, para que venhamos viver todos os dias na dependência dEle. E a fé não deixa nós ficarmos ansiosos, preocupados, em desespero, sem dormir, sem ter paz. A fé nos equilibra. Quando você está com uma dificuldadezinha para dormir, logo você faz uma oração e pega no sono. Quando a ansiedade quer dominar, você logo parte para a fé e fala: eu tenho certeza que vai dar certo. E você consegue se manter por causa da sua fé. Se você não cuidar da sua fé, você vai afundar, você vai se arrebentar, porque a vida está na fé. O meu justo viverá pela fé. Tem fé, então tem vida. Não tem fé, então não tem vida. Então tem muitas pessoas que ainda não descobriram o poder da fé. Por isso que elas se tornam escravas dos vícios, dos remédios, e elas ficam mal. Na fé, Deus vai te pedir coisas para fazer coisas que não tem lógica, que não tem sentido. Lembra quando Ele falou para Pedro: volte ao mar e lance as redes? Lembra disso? E Pedro falou: Senhor, eu pesquei a noite inteira, eu entendo de pesca, mas sobre a tua palavra eu vou fazer isso. Parecia que não tinha sentido, mas deu certo? Deu. Por quê? Porque tem horas na nossa vida que você não vai vencer com a sua experiência, com a sua sabedoria, com lógica. Você vai sem lógica, você vai sem condições, você vai na loucura da fé. Você acha que a Igreja Universal chegou onde chegou como? Foi loucura. Construir esse templo aqui foi loucura. Não tinha dinheiro para isso, não tinha 1 bilhão na conta para construir esse templo. Mas o bispo começou na fé, uma fé louca. O bispo para e pensa assim: meu Deus, onde é que eu estava com a cabeça? Foi fé mesmo, foi fé, e deu certo. Porque na fé sempre dá
sempre dá certo. Na fé, você faz coisas loucas. Tem momentos na fé que você tem que ser louco, que você não consulta ninguém, que você não espera a opinião de ninguém, que todo mundo diz que vai dar errado e você fala vai dar certo. Na fé é uma loucura, mas você consegue o que quer. Você chega onde tem que chegar. Tem momentos que a fé tem que ser surda para tudo e para todos, e você prevalece. Está compreendendo, sim ou não? Por isso que eu prego para você, porque ela vem do ouvir a palavra, e quanto mais você ouve a palavra de Deus, mais vai fortalecendo a sua fé. E lá fora, quando vierem os desafios, quando vierem as guerras, você tem a fé para te manter de pé e te levar a vencer suas lutas. Você não vai desequilibrar, você não vai ficar com medo, você não vai ficar ansioso. O que é que vai ser amanhã? O que é que vai ser depois de amanhã? E agora? Agora é com Deus, como até aqui foi com Deus. Tem gente aqui, se não fosse a fé, ela estaria morta. Se não fosse a fé, ela não tinha conseguido se levantar, porque ela perdeu tudo e a fé levantou ela. Quando Jacó saiu de casa, ele saiu sem nada, mas com a fé ele se tornou mais rico do que o tio dele. Quando José foi vendido escravo, ele não levou nada, mas ele estava com a fé dentro dele. Então teve cadeia, teve perseguições, teve injustiças, mas a fé dele sustentou ele até Deus fazer coisas grandes. A fé. Você pode não ter nada, mas se você tem fé, você tem tudo. Mas se você está sem fé, você não tem nada. Você está perdido. A vida está na fé. Olha o que diz aqui Marcos 4,35. Posso ler? Diz assim: e naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes. Quem foi que disse? Jesus. Eu gosto disso, ó. Eu gosto de ter a minha Bíblia com tudo que Jesus falou em vermelho. Eu dou muita atenção no que Jesus falou. Tem muita coisa em cada palavra que Jesus falou. Ele disse, ó: passemos para o outro lado. Tudo que começa na palavra de Deus termina bem. Tudo. Agora, quando começa com a palavra do mal, com a dúvida, com medo, termina mal. Diz assim: e eles, deixando a multidão, o levaram consigo, assim como estava no barco, e havia também com ele outros barquinhos. E levantou-se grande temporal de vento, e subiam as ondas por cima do barco, de maneira que se enchia. Olha para mim, por favor. Não olhe para a Bíblia agora não. Jesus pega os discípulos, diz assim para eles: nós vamos agora passar para o outro lado. Eles entram no barco e no meio do caminho surge um temporal. Sempre vai ter temporais na nossa vida. Sempre vão ter coisas acontecendo do nada. Só que aprenda uma coisa: temporal dura um tempo, não dura todo o tempo. Da última vez que eu estive agora fazendo uma viagem para lançar a pedra fundamental numa catedral lá na Bahia, no bairro do Uruguai, na hora que eu cheguei no aeroporto, desabou uma tempestade. E falaram assim: olha, o voo vai atrasar 1 hora por causa da tempestade, mas daqui a pouco ela passa e nós vamos voar. A tempestade passou e nós fomos embora. E eu entendo que na vida é assim. Nenhuma tempestade dura a vida inteira. Ela dura um tempo, ela pode durar 2 tempos. Tem tempestades que demoram mais um pouco, mas 1 hora ela passa e você vai seguir. Aprenda, por favor, que na hora das tempestades não é para você se encher de dúvida, de medo e se esvaziar da palavra de Deus. Na hora da tempestade, se encha da palavra, que você vai passar pela tempestade e vai chegar onde você quer. A tempestade surgiu e a água começou a encher o barco. Olha o que diz aqui, ó. Parei no versículo 38. E ele estava onde? Onde é que ele estava? Fazendo o quê? Dormindo sobre uma almofada. E despertaram-no dizendo-lhe: mestre, não se te dá que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar. O que é que ele disse? Cala
cala-te, aquieta-te. E o vento se aquietou, e houve o quê? Uma grande bonança. Olha aqui para mim, para você entender. Jesus estava dormindo. Os discípulos entraram em desespero, vai afundar. Já viu aquela pessoa que fica sempre pensando no pior? Vai afundar, o barco vai virar, não vai dar. E tem gente que do lado de fora a coisa está feia para ela, está parecendo que não vai dar mesmo, mas a fé dela, dentro dela, está dizendo: vai dar. E todo dia, por causa da fé, ela enfrenta, está dando até aqui. Do lado de fora está feio, mas do lado de dentro está bonito. E a fé dela diz: daqui a pouco eu vou mudar do lado de fora. Confie, creia, vá em frente, siga em frente. Quando a pessoa tem esse entendimento da fé, e ela tem essa fé, fé para esperar, fé para confiar, fé para sobreviver em momentos difíceis, fé para dizer não. Tem gente que a fé dela ensinou a ela que é para ela dizer não, porque ela já perdeu muito por não saber dizer não. Mas tem gente que demorou muito para aprender e não aprendeu até hoje. Vai gostar de sofrer assim longe. Tem gente que demorou para aprender, mas aprendeu. Mas tem gente que até hoje não aprendeu. Quando você tem uma fé na palavra de Deus, ela pensa, ela te guia, ela te dá força. Jesus, quando foi despertado, ele levantou e disse: aquieta-te. Repreendeu o vento, repreendeu o mar e veio a bonança. Você tem que aprender a repreender o mal. Ao invés de ficar chorando, ao invés de ficar reclamando, ao invés de ficar pensando no pior, porque nós estamos no jejum de quê? Já esqueceu já? Já voltou a reclamar já? Já voltou para o seu viciozinho já? Está com a boquinha mais caladinha, fechadinha? Nós estamos no jejum de Zacarias, e quando passar o jejum, nós vamos continuar na fé de não reclamar, na fé de confessar vitórias, na fé. Quando você está na fé, só sai vitória de você, só sai força de você. Mas quando você não está na fé, é guerra. Te aturar é guerra, nem você aguenta. Tem momentos que nem você se aguenta. Aí olha o que Jesus falou, versículo 40, o que é que diz aí? E disse-lhes: por que estáis tão temerosos? Como não tendes fé? O que é que Jesus cobrou aí? Fé. Jesus cobrou fé. Será que não é isso que está faltando em você? Fé, certeza para aguentar essa luta, essa guerra que você está vivendo. Certeza que Deus vai responder suas orações, que Deus vai honrar sua fé, que Deus vai fazer você colher fruto de tudo que você está plantando. Será que não é isso que está faltando? Jesus disse: como é que você não tem fé? Cadê a fé? Agora a fé sumiu. Tinha fé até antes da tempestade, agora no temporal não tem mais fé. Agora está com medo do barco virar, de não dar conta. Esqueceram quem está aqui no barco com vocês? Tinha um ali no barco que teve fé para repreender vento, que teve fé para repreender o mar. Esse é o ódio do mal. Quando numa empresa tem um funcionário de fé, um gerente de fé, uma pessoa de fé. Eu já vi funcionários de fé que trouxeram o patrão para essa corrente, porque no momento que a coisa estava turbulenta, todo mundo em desespero, todo mundo pensando no pior, foi aquela pessoa de fé que estava na empresa, que acalmava todo mundo: vai dar certo, Deus é com a gente, vamos buscar Deus. Porque quando tem uma pessoa de Deus, de fé, o diabo não consegue afundar. Ele tenta, ele luta, é uma pressão, é um leão todo dia que tem que matar, é um zoológico, mas a pessoa está ali com fé. Ela está com fé para ela, e às vezes até para ajudar outras pessoas que estão sem fé. O mal odeia quando numa casa tem uma pessoa de fé. Ele odeia quando numa empresa tem uma pessoa de fé. Seja o funcionário, seja o patrão, seja o supervisor, seja o gerente. Porque quando tem uma pessoa de fé, tem uma pessoa ali orando com fé, determinando com fé. Olha o que disse aqui, ó. Olha o que aconteceu no versículo 41. E sentiram um grande o quê? Temor. E diziam uns aos outros: mas quem é este, que até o vento e o mar lhe obedecem? Não é legal quando as pessoas chegam e dizem assim: pô,
Que mulher é essa, rapaz? Que homem é esse? O couro está comendo, essa pessoa está aguentando. Essa pessoa está parecendo que não está enfrentando um problema. Que mulher é essa? Que homem é esse? Que guerra é essa que essa pessoa está enfrentando? E ela está de pé. Que pessoa é essa? As pessoas veem uma diferença em você por causa da sua fé. Sua fé é sua força. Perdeu ela, você vai ser engolido, meu caro, porque a vida aqui é uma guerra. Jesus disse que no mundo tereis o quê? Aflições, e não são poucas não. Acaba uma, vem outra. Acaba um problema, surge outro maior. Acaba uma guerra, vem outra maior. Mas com a fé nós vamos vencer. Fique em pé e diga: nós vamos vencer. Quando você está na fé, você vence. Você pode não vencer hoje. Você tem essa fé, ó. O que não foi hoje vai ser amanhã. O que não aconteceu ainda vai acontecer. Você espera. Ó, você tem fé, tem momentos que você tem que ter fé até para se fingir de morto. Parece que você está morto, só para você não morrer, né? Está quietinho, mas daqui a pouco você vai arrebentar. A fé é muito forte. Quando eu falo da fé, me anima. Quando eu falo da fé, me encoraja. Quando eu falo da fé, me fortalece. Porque eu falo do que eu vivo, do que eu creio. Eu creio no poder da fé. Eu vi hoje uma médica confessar. Uma médica confessou hoje que ela ia assinar o óbito da criança, e entrou a mãe e a avó da criança. Quem viu? Ela disse que a mãe pegou a criança no colo pela última vez, e a avó disse assim: não assina o óbito ainda não, deixa eu fazer uma oração. E a avó foi lá e fez uma oração de fé, e a criança voltou a viver. E a médica disse que todo mundo se emocionou, e gravou um vídeo, um médico para falar de milagres. Ela colocou a cara e falou assim, ó: a criança voltou à vida pela oração da avó. Você sabe o que é isso? Fé no momento feio. Fé para trazer vida no momento de morte. Fé. Você vai trabalhar amanhã com o quê? Com fé. Você vai sair daqui com o quê? Com fé. Você vai ter que manter a sua fé. Ela não é de todos. Ela não é de todos. Mas Deus te deu ela. Você já pensou o que seria de nós sem a fé? Onde é que você estaria agora se não fosse a fé? E as pessoas ficam: você é maluco, você é louco, vai ficar nessa igreja, e isso, e mais aquilo, e 10 da noite, 1h10. Não importa, é minha fé. Creio que vale a pena eu ir lá, creio, eu durmo menos, eu me esforço mais, amanhã eu vou trabalhar, durmo um período mais curto, mas eu vou com fé. Alimenta a minha fé, fortalece a minha fé. Aqui é um ambiente de quê? De fé. Nós vamos orar agora. Mas eu quero que venha aqui na frente você que diz assim: bispo, eu vou ser sincero, eu estou com minha fé abalada. Eu não estou dormindo tranquilo. Eu não estou dormindo tranquilo. Eu não estou sossegado. Sabe, eu estou mal, estou com ansiedade forte. Eu estou caindo em depressão. Eu estou com os pensamentos loucos na minha cabeça. Eu estou com medo. A mulher disse assim: o bispo, eu estou namorando 10 anos, e ele está dizendo que não tem condições da gente casar, não tem condições. Eu falei: isso é medo. 10 anos namorando, medo. Mas é aquele tipo de pessoa que quer casar quando tiver com tudo pronto. Já viu aquela pessoa que só faz as coisas na vida dela se tiver tudo 100%, se tiver tudo calculadinho? Ela nunca é louca, nunca é atrevida. Se você é uma pessoa de fé, você é diferente, você é mais ousado, você é mais determinado. Não queira que as pessoas sejam igual a você, porque você é diferente. Deus te deu isso. Ele te deu o dom da fé, o dom para crer quando ninguém crê, para ser ousado quando todo mundo diz não vai dar certo. Você vai lá e diz vai dar certo. Fé. Fé para agir com inteligência. Fé. A mulher disse para mim assim: bispo, o senhor vai lá em casa ungir minha casa, porque meu marido, a gente está quebrando pau. Eu falei: não é a casa não está brigando sozinha. O sofá não briga com guarda-roupa, a sala não briga com o quarto. Acho que eu tenho que ungir vocês dois, fazer um sacudimento vocês dois para ver se... Usa a fé com inteligência. Não vai aparecer ninguém para resolver seus problemas, não. É na sua fé.
é aguentando o tranco e partindo para cima. É difícil mesmo, é guerra mesmo, mas no final Deus honra. No final você vai chegar lá. Você pode ter começado ou está começando com um pouquinho, uma guerra. Uma guerra. Eu vejo uns testemunhos que me dá tanta alegria. O rapaz disse que tinha tão pouquinha mercadoria, ele disse que vendia. Quando ele vendia, acabava o estoque. Aí chegava a pessoa, tem isso, ele, só um minutinho que eu vou pegar aqui no estoque. O estoque era no concorrente, ela lá comprava e trazia. Já pensou, rapaz, que fé. Tem isso, tem, deixa eu ver aqui no depósito. Ligava para lá, pegava no concorrente, comprava e trazia. E hoje tem estoque, hoje está arrebentando, mas teve um período que foi difícil. Diz que os filhos iam trabalhar com ele, os filhos. E ele falava lá, compra lá, compra lá, compra lá no concorrente, compra lá. E foi crescendo, mas não ficava assim, não tem não, acabou. Não tem não. Desanimado não, com fé. Na fé nós vamos arrebentar esse ano. Diga, eu vou arrebentar esse ano. Agora se você diz, bispo, eu estou mal. Vem aqui na frente que nós vamos orar para você ficar bem. Vem aqui na frente que nós vamos orar. Estou no meio de um temporal, bispo. Se levantou um temporal, se levantou uma tempestade. Vem aqui na frente que nós vamos repreender, nós vamos amarrar. Nós vamos agora determinar a vitória. Jesus se levantou as mãos e repreendeu. Levanta as mãos aí agora e começa a repreender essa tempestade. Começa a repreender essas forças do mal que se levantaram contra você. Começa a repreender agora, minha amiga, meu amigo, esse vento que veio tirar tudo do lugar, esse vento que veio te derrubar, mas não vai te derrubar, veio te falir, mas não vai te falir. Havia uma pessoa de fé naquele barco, o autor da fé estava ali e não afundou. O diabo não vai conseguir te afundar nas dívidas, na depressão, nos vícios. Hoje você se liberta desses remédios, dessa dependência dos outros, desse medo, dessa ansiedade. Lança isso em Deus agora, repreenda agora isso, minha amiga, meu amigo. Fale com Deus, fale com Ele agora, porque Ele olha para você. Ele sabia que o filho dele estava naquele barco e por isso Ele não permitiu que nem aquele nem um outro afundasse no meio daquele temporal. Ele não vai permitir que essa empresa afunde, que essa loja afunde, que a sua família vá parar na sarjeta, na rua da amargura, porque Ele vê você, minha amiga, Ele vê você, meu amigo. Pode faltar tudo, talvez está faltando cliente, está faltando recurso, está faltando capital de giro, mas fala para Deus, meu Deus, não está faltando fé, eu estou aqui perseverando, eu estou aqui clamando, eu estou aqui me levantando contra esse temporal, porque todo temporal é temporário, ele vai acabar, ele vai terminar, e no seu lugar virá a bonança. No lugar dessa guerra virá a minha vitória, no lugar da vergonha virá a honra, meu Deus, para que o teu nome ele seja glorificado na minha vida. Eu estou apoiado em ti, eu confio na tua palavra. Levante as mãos e diga, meu Deus, unge as minhas mãos agora, que elas representem as tuas mãos. Quando eu colocar no alto da minha cabeça toda dúvida, toda ansiedade, toda preocupação, todo medo, saia da minha vida. Tudo que quer misturar a minha fé vai sair agora. Coloque as mãos na cabeça, diga em nome de Jesus, todo mal da minha vida, da minha mente, do meu coração, dos meus caminhos, em nome de Jesus, tire as mãos e diga, sai, e não volte nunca mais. Levante as mãos. Capítulo 2, versículo 1. Levante sua Bíblia, por favor. Feche os olhos. Em o nome do Senhor Jesus, estamos com a tua palavra aberta, ó Deus. Fala agora com cada um de nós. O Senhor sabe o que cada um precisa ouvir.
venha abrir os nossos olhos espirituais, nossos ouvidos espirituais, nosso entendimento, para que essa palavra nos desperte naquilo que ainda não despertamos, para que essa palavra nos abençoe espiritualmente falando, e que haja arrependimento, que haja pessoas se voltando de verdade, 100% para o Senhor hoje. Usa minha boca e abençoe todos que vieram te ouvir, em nome de Jesus, e quem crê diga amém. Diz assim: tocai a trombeta em Sião, e clamai em alta voz no meu santo monte. Tremam todos os moradores da terra. Agora eu quero que você lê alto. Por quê? Porque o dia do Senhor vem, já está perto. Olha para mim, por favor. Semana passada eu comecei com esse versículo. Eu não estou exagerando, dizendo que nós estamos perto do fim. Por exemplo, se você fosse viajar amanhã de manhã cedo, vamos dizer que o seu voo é 5 horas da manhã, você vai deixar para arrumar as coisas amanhã? Se a viagem já está perto, você vai arrumar quando? Hoje. Você vai arrumar urgente, você vai arrumar logo, porque você sabe que a hora está chegando da sua viagem. Se você trabalha e vai dando o horário de você deixar o trabalho, você vai preparando tudo, porque está chegando a hora de você ir embora. O problema é que Deus está mostrando que o fim se aproxima, que nós estamos perto, e muitas pessoas insistem em achar que ainda falta muito tempo. Muitas pessoas estão insistindo, e eu não sei o que elas estão esperando acontecer para acordarem, para despertarem e abraçarem a salvação. Elas estão protelando para perdoar, para se batizar, para largar o pecado. Eu repito, eu me sinto como Joel, pregando forte, porque nós queremos que as pessoas sejam salvas, que as pessoas não vivam eternamente no inferno, trabalhando para que o Senhor Jesus volte e não encontre as pessoas caídas, frias, fracas, mas de pé, torcendo para que as pessoas acordem. Mas infelizmente, muitos não estão atentos ao que Deus está mostrando. Essa semana a terra foi sacudida. Essa semana não foi só na Venezuela, não. Na Venezuela foi o terremoto mais forte, teve um 7.2, em seguida teve um 7.5. Você sabia que as funerárias não têm carros suficientes para levar os corpos? Você sabia que na Venezuela os hospitais colapsaram? Você sabia que tem familiares todos esses dias que eles não saem de lá onde houve desabamento, porque acreditam que os familiares ainda estão vivos, e eles não estão conseguindo de uma forma rápida socorrer as pessoas que estão ainda vivas. Eles estão tentando, cada hora o número de mortos só vem aumentando. Quem imaginava que naquele momento um terremoto ia sacudir a terra? Falaram em 200 e poucos prédios
que foram abaixo. No outro dia, houve outro terremoto, numa proporção menor, mas houve. E você sabe o que é pior agora? Quem está lá fica com medo de acontecer outra a qualquer momento. Então, tem gente que não dorme, tem gente que sonha com isso, e as pessoas ficam aflitas. Você tomou conhecimento do calor na Europa? Estão morrendo muitas pessoas na Europa. No Brasil nós estamos acostumados com o calor, principalmente no Nordeste, mas os europeus não. Eles estão correndo, se você vê os vídeos, eles correndo nas lojas para comprar ar-condicionados. Os lugares turísticos estão fechados. O calor está batendo recorde. Tem países na Europa que o calor está batendo recordes. Nunca houve na história tanto calor em alguns países como está tendo agora. Você imagina o que vem com o El Niño? Você imagina o que vem pela frente? Para você ver as pessoas conversando: o Brasil não pode perder essa Copa, porque tem jogadores que é a última Copa deles. Não tenho nada contra você assistir jogo, mas o que você não pode perder é a sua salvação. O que você não pode perder é a sua vida eterna. Em nome de Jesus, eu te peço, desperte, acorde, não brinque com a sua vida espiritual. Está perto do fim. Ouça a voz de Deus. Pare de ficar protelando. Creia no Evangelho, na palavra de Deus, e abrace a sua salvação. Do contrário, o que vai te aguardar na eternidade é muito pior do que você imagina. Tem um versículo que eu vou colocar na tela de 1 João 2,17, e eu queria que você lesse o 17 e o 18. Só leia no telão, que eu vou pedir para você continuar em Joel. Não precisa abrir não, só leia no telão. E o mundo o quê? Passa, e a sua concupiscência. Mas aquele que faz a vontade de Deus permanece quando? Para sempre. Agora o 18. Filhinhos, é já a última hora. E como ouvistes que vem o anticristo, também agora muitos se têm feito anticristos, por onde conhecemos que já é a última hora. Olha para mim, por favor. Você está vendo os acordos de paz fracassando, um atrás do outro. Estados Unidos voltou a bombardear o Irã. O Irã voltou a bombardear as bases dos Estados Unidos no Oriente Médio. Só quem vai conseguir uma falsa paz, quem é? É o anticristo, que está só acompanhando todo o cenário. E enquanto isso, a humanidade vive como o Senhor Jesus disse que aconteceria, igual ao tempo de Noé. Distração pura. Distração pura. Distraídos com tantas coisas, e o principal, eles não conseguem enxergar. Agora, vai em Joel 3, abra em Joel capítulo 3, no versículo, já vá para o versículo 17, vamos direto para o 17, põe o 17 por favor, na tela, posso ler? E vós sabereis que eu sou quem? O Senhor vosso Deus, que habito aonde? Em Sião, o meu santo monte. E Jerusalém será o quê? Santa. Agora lê alto. Estranhos não passarão mais por ela. Estranhos. Guarde isso, estranhos. Olha para mim, por favor. Quando Joel pregou, eles tinham pouco tempo para se voltarem para Deus. Ou se voltavam para Deus, ou acabava tudo. Eles não tinham duas opções, nós também não temos duas opções.
Nós só temos uma opção: nos arrependermos dos nossos pecados e entregarmos a nossa vida 100% para o Senhor Jesus. Nós não temos outra opção, é uma só. Não tem outro caminho, não tem outra ponte, é através do arrependimento. Tudo que Joel prometeu, o derramamento do Espírito Santo, o livramento, a restauração, era para quem se arrependesse. Deus não tem que mudar a vida de quem não se arrepende, Deus não tem que salvar quem não se arrepende. A maior dor de Deus vai ser olhar para o ser humano. E como diz em Mateus 7, versículo 23, ele vai dizer assim, ó: apartai-vos de mim. Não é isso? E então lhes direi abertamente: nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais o quê? A iniquidade. Olha para mim, por favor. Você abre a porta para estranhos? Você abre a porta da sua casa para algum estranho? Você acha que Deus vai abrir a porta da salvação do céu para quem é estranho? Um dia uma mulher falou assim para mim: bispo, minha filha estava direitinha na igreja, começou a fazer faculdade, começou a ficar estranha, começou as amizades estranhas, começou as conversas estranhas. Daqui a pouco saiu da igreja, daqui a pouco começou a falar mal da igreja, daqui a pouco começou a se perder. Por quê? Porque quando a pessoa está no pecado, ela é estranha para Deus. Eu prego contra o pecado porque eu sei que só assim vai ter arrependimento. Eu poderia separar as palavras bonitas da Bíblia, lindas, salmos maravilhosos, palavras que iam deixar você tranquilo. E poderia falar para você que Deus é amor. E Ele é amor mesmo. Mas Ele não é só amor, Ele é justiça. Ele é justo. A maior dor de Deus vai ser no dia do julgamento olhar para o ser humano e falar assim, ó: eu tinha tanto para você, tanto para te mostrar, para te dar. Eu tinha eternidade para viver com você para sempre, mas você não me amou. Quer dizer, o ser humano errou. Ele mandou o filho dele, não foi para doar sangue não. O Senhor Jesus não doou 200 ml de sangue não. Ele deu o sangue todo por nós. Ele deu a vida toda na cruz. E Deus vai dizer: eu dei meu filho, eu tentei, eu me esforcei, mas você não quis, você não me amou. Você amou o mundo, você amou os prazeres, você amou o pecado, você amou a iniquidade. Apartai-vos de mim. Apartai-vos de mim para onde? Para eu nunca mais te ver. Porque Deus não vai no inferno. No inferno vai ficar o ser humano e os demônios. Por favor, pense. Você é estranho para Deus? Você já conhece Deus? Você tem intimidade com Deus? Ou você ainda é estranho para Ele? Não adianta Ele ser o Deus do seu marido, da sua esposa, do seu filho, dos seus pais. Ele tem que ser o seu Deus. Ou você conhece Ele, e para conhecer Ele você vai ter que se arrepender dos seus pecados, você vai ter que nascer de novo, você vai ter que receber o Espírito dEle. E aí Ele vai começar a falar com você, dirigir você, guiar você. Ou você conhece Ele, ou você é estranho para Ele. E se você for estranho, um dia Ele vai dizer: apartai-vos de mim. Você vai ver Deus, mas pela última vez. E depois vai morar longe dEle para sempre. Pensa. Está perto. Logo, logo o céu vai ficar iluminado. E Jesus vai voltar com os anjos para buscar os salvos, para buscar a igreja dele. Não é a igreja universal não, ou Assembleia, ou Batista, ou A, ou B, ou C. São os salvos. Porque tem gente na Universal que não está salva, tem gente na Assembleia que não está salva, na Batista. Em todos os lugares, ou em todas as igrejas, deve ter salvos e não salvos. E Deus é que sabe. Ele é que vai separar de um lado os salvos, do outro lado os perdidos. Não sei de que lado você vai estar.
eu sei de uma coisa: um dia, e não está longe disso, o céu vai estar iluminado, como nós cantamos, o céu todo iluminado, e Jesus com os anjos vindo buscar a igreja dele. E os salvos, aqueles que largaram o pecado, que largaram a vida errada, que mudaram mesmo, que se entregaram de verdade, esses vão subir. Esses nunca mais vão comprar remédio, vão ficar doentes, vão chorar, nunca mais vão sofrer, nunca mais vão envelhecer, nunca mais eles vão ter angústias, dores, nunca mais morrerão. Será que isso é pouco para você? Nunca mais eles ficarão tristes e ficarão felizes para sempre com Deus. Imagine o pai esperando o filho vir com os anjos buscar a igreja dele. Isso pode acontecer a qualquer momento. E como é que vai ficar esse mundo, bispo? Entregue, nem as baratas não, são aos demônios. Sem luz, sem o Espírito Santo, sem a palavra de Deus, sem os fiéis aqui. E sabe o que é a nossa preocupação? É que tem mais gente lá fora que conhece a palavra de Deus do que dentro da igreja. E está cheio de pessoas também dentro da igreja que ainda não estão salvas. A igreja não salva ninguém. Eu já vi o diabo passar rasteira em pessoas dentro da igreja, e até em pessoas que pregavam no altar, porque a igreja não salva ninguém. Você não está salvo porque você está na igreja. Eu não estou salvo porque eu estou na igreja, porque eu prego na igreja, porque eu moro na igreja. Eu estou salvo se de fato eu me arrependi dos meus pecados, eu abracei a minha fé no meu Salvador, o Senhor Jesus. Aí eu estou salvo, porque eu não tenho méritos para ser salvo. Só Ele mesmo para me salvar. Só Ele mesmo. Eu não quero que você espere sentir. Eu quero que você entenda. E eu quero que você tome uma decisão na sua vida. Você quer a salvação? Você quer a vida eterna? Ou o horror eterno? Você que decide. Pare de dar desculpas e dê o que Deus quer. Deus quer a sua vida. Quando é que ela vai chegar nas mãos de Deus? Quando é que a sua entrega vai ser verdadeira? Quando é que você vai ter certeza da sua salvação? Sem nenhum pingo de dúvida, só quando a sua entrega for de verdade. Do contrário, você vai ter dúvida, vai ter medo. Medo de Jesus voltar, medo de morrer. Nós não sabemos o que vem pela frente. As pessoas ficam, não, mas no Brasil não pode ter terremoto, porque as placas tectônicas. Teve vários estados que tremeram também. E as pessoas não morrem só em terremotos, não. As pessoas morrem de muitas coisas. E você é mortal como eu. Eu prego a palavra só como pastor na Igreja Universal há 30 anos. Eu comecei a pregar em 96. Antes eu pregava, mas como obreiro, no interior da Bahia. Em 95, eu preguei em Parafuso, preguei num vilarejo chamado, esqueci até o nome, preguei em Parafuso, Biribeira. Passei um tempo ali pregando em Biribeira, mas 30 anos que eu prego. Eu vi muitas pessoas nesses 30 anos se voltarem para Deus. Mas eu já vi muita gente também brincar e desprezar. E eu sei que no dia do juízo dessas pessoas, Deus vai pegar o culto que nós fizemos, vai mostrar aqui, ó. Você ouviu a verdade nua e crua. Você ouviu. Você estava lá, ó. Está aqui sua imagem, ó. Está aqui o que você ouviu, ó. Agora você entende porque eu não posso salvar? Sempre te amei, sempre quis te salvar, mas você não teve ouvidos para me ouvir. Agora é tarde demais. É preocupante. O tempo está acabando.
E eu queria que hoje você bebesse do cálice da salvação. Que você hoje se consertasse com Deus e abrisse mão dos seus pecados. Pecado é pior do que o câncer. É pior do que qualquer doença. O pecado é pior do que qualquer problema, qualquer situação. Porque situação Deus muda. E elas não nos separam de Deus. Doença não nos separa de Deus. Mas o pecado é desgraçado, ele separa. Tudo que o diabo quer é que venhamos morrer sem se arrepender dos nossos pecados. E tem gente que segura até o final. Até o final. Esses dias morreu um membro da igreja. E no hospital, nas últimas, ele chamou a mulher dele para dizer que estava com amante, que tinha uma amante. E pediu perdão para a esposa e morreu em seguida. Por que esperou tanto? Mas Deus é tão misericordioso que ainda deu chance para ele. Eu fico preocupado com a situação de muitas pessoas dentro da igreja. Eu vi uma cena aqui que me deu vontade de chorar. Eu vi uma cena aqui que me deu vontade de chorar. Eu estava fazendo culto sexta-feira e uma mãe trouxe uma filha e a filha manifestou 10 horas da manhã, e quando a filha manifestou, a filha estava caindo e a mãe pediu ajuda para um rapaz que estava ao lado dela. Segura ela aqui, ó, que ela não estava aguentando, e a filha caindo. E o rapaz foi e segurou a filha e colocou a filha na cadeira, e a filha manifestando. E ele tirou a aliança da menina enquanto ela estava manifestada. E nós vimos na câmera que ele botou no bolso. Ladrão. Mas veio para a igreja ladrão e continua ladrão. E sabe onde é que os ladrões vão morar? No inferno, se não mudarem. Ele não roubou dela não, ele roubou dele mesmo. E quando acabou o culto, a mãe falou para mim: bispo, ele levou a aliança da minha filha. Eu disse: mas tem Deus para te dar. Isso aí é o diabo, porque sua filha veio se entregar hoje, mas dentro da igreja. Então eu não me iludo achando que todo mundo aqui está salvo, não. Porque tem gente aqui, se tiver oportunidade de roubar, ela rouba. Se tiver oportunidade de se prostituir, ela se prostitui. Se tiver oportunidade de fazer besteira, ela faz. E olha que a gente prega duro, mas a pessoa não quer. É só uma questão de tempo para essas pessoas irem para o inferno e viver eternamente, porque brincaram com Deus e não quiseram salvação. Nós recebemos muitos ladrões aqui que saem direto do presídio e vem para cá, nós convidamos, mas para mudar de vida, não para continuar no erro. A porta está aberta para todos. Todos são bem-vindos. Agora não brinque com Deus. Tem gente que vem para a igreja com outras intenções, mas Deus conhece a intenção do seu coração. E se a sua intenção é boa, vai haver salvação na sua vida hoje. Salvação na sua vida. Nós não estamos brincando não, é sua alma. Eu não sei se você vai vir aqui mais vezes. Eu não sei quantas oportunidades nós vamos ter para pregar o evangelho para você. Eu sei de uma coisa: toda oportunidade que nós temos, nós agarramos. Pois no dia que você morrer, você não vai poder dizer que você não ouviu a verdade, que você não teve chance. Se Jesus voltar e você ficar, você não vai poder reclamar, porque a culpa não foi de Deus, porque Ele está lutando para salvar você. Amém? Me perdoe falar assim, mas é para o seu próprio bem. Tudo o que eu queria, tudo que eu queria era falar contigo. mas tempo para mim você não tem. Mas tempo pra mim você não tem.